Fala, turma da L3 Club, espero que estejam todos muito bem. Iniciando mais aqui um encontro dentro do nosso projeto. Hoje vamos ter um Hot Seat. Para você que não sabe, o conceito de Hot Seat, se você é um novo membro aqui no nosso projeto, Hot Seat é uma, uma ideia de reunião construída nos Estados Unidos, onde consiste que todos os membros tenham, em média, de 1 minuto em realização de pergunta e os demais membros têm 10 minutos para responder essas perguntas. A pergunta pode ser respondida de forma diversificada, por exemplo, eu respondo um pouco, a Nívia responde um pouco e a Kelly complementa a resposta, mas a gente tenta controlar em média de 10 minutos para que tenha tempo suficiente para que todos os membros possam questionar e também serem ajudados, tá bom? Então, a nossa reunião é bem objetiva, bem simples. Caso não haja mais perguntas ou mais dúvidas, a gente acaba encerrando o nosso encontro e a gente volta amanhã com algum encontro de algum creator que trará um conteúdo especial para vocês. Tudo bem? Então, hoje tem alguém específico que gostaria de iniciar fazendo alguma pergunta? Lembrando que vocês podem fazer pergunta no sentido do desenvolvimento pessoal, no empreendedorismo ou marketing, porque são essas três áreas que o L3 Club aborda, então a gente tem capacidade suficiente para conseguir te auxiliar e orientar em qualquer uma dessas áreas. Contando com você também, Kelly, você também pode se sentir à vontade hoje de fazer qualquer tipo de pergunta, caso queira, independente da área, como eu citei também. Olha, a Obrigada. Carol acabou de estar aqui na reunião. Carol, tudo bem, Carol? Aqui pela nossa ligação do grupo. Se você estiver disponível, Carol, entra no link do Zoom. Vai ter um bate-papo bem interessante agora. Você pode participar ou não? Perfeito, estamos te aguardando no Zoom então. Beleza. Tchau, tchau. Ó, funcionou. Bora, Citeli, se tiver alguma pergunta, você pode fazer para a gente, Citeli. Tranquilo, Rodrigo. Tem nenhuma dúvida? Sua vida pessoal tá ok, lado do empreendedorismo tá ok, nada no marketing. O mesmo se aplica para a Vânia e para a Nívia e para a Kelly. Ó, a Carol entrando aí. Carol, seja bem-vinda. Retomando aqui de novo, estamos numa reunião de hot seat. O conceito dessa reunião é: você tem 1 minuto para fazer uma pergunta e teremos 10 minutos para respondê-la, de forma bem prática e simples. Independente da sua área, do nicho ou do que seja, você pode perguntar sobre desenvolvimento pessoal, empreendedorismo ou marketing. Caso não haja perguntas, não há motivo de continuarmos, então encerramos a reunião. Então, por favor, espero que alguém pergunte. Bora, turma. Eu sei que tem alguma dúvida, sempre tem. Todos nós temos. É impossível não. Boa tarde. Boa É tarde, porque eu não Vânia. estou me... Tudo bem com vocês? Senti saudade de não estar ontem com vocês, mas tive um Que bom. imprevisto aqui em casa, né? Aí imprevistos acontecem, aí não deu para. Eu Claro, amo estar aqui com vocês, mas Deus sabe todas as coisas. com certeza. Eu, eu preciso Hum, aprender a. é, Eu quero, assim, eu sei que vai vir de mim mesmo, né? Mas um destrave de aprender a vender, aprender a anunciar, aprender. É porque bom, as pessoas falam, eu sempre fui de comprar. Tudo que te oferece, você vai e compra. Sempre eu estava disposta a comprar alguma coisa. Mas aí agora eu passei na parte de. Porque todo mundo diz que todo mundo é vendedor, né? com Aí eu falei, certeza. eu quero ser esse vendedor, quero aprender a vender sem Perfeito. prejudicar ninguém, entendeu? Com certeza, ótimo. Vamos lá. Quem quiser responder, eu vou responder a pergunta da Vânia, mas quem quiser responder ou complementar, levanta a mão, que aí eu vou dar o tempinho para você também poder auxiliar aqui na resposta. Como a própria Vânia disse, Vânia, todos nós somos vendedores, de fato. Vamos lá. Primeiro ponto da venda. Nós vendemos desde o momento que nós abrimos a nossa boca, porque nós vendemos a nossa própria imagem. Então, se você sair na rua com um terno e gravata, coisa que eu já fiz aqui na minha cidade, para quem não sabe, eu moro na Inglaterra. Mesmo aqui na Inglaterra, as pessoas te olham de lado.
Eu andei de terno e gravata num shopping. Eu acredito que eu fui o único naquele dia, à toa, andando de terno e gravata num shopping. Todo mundo passava e olhava para mim, pensando, esse cara deve ser algum cara de muito sucesso ou algum cara diferenciado, porque por que que ele tá andando de terno e gravata com um sapato que dói o pé em pleno segunda-feira no shopping? Não fazia sentido aquilo. Então, a minha imagem vendia. Consequentemente, quando eu abri a boca, as pessoas já davam um pouco mais de valorização. Então, se você hoje sair para vender e sair com uma roupa totalmente esportiva, tipo legging, camisa, todo meio que mulambo, assim dizer, né, no linguajar brasileiro, a pessoa já vai te julgar pela roupa. Se você sair bem vestido, também já vai ter esse julgamento. Então, a venda, ela parte desde o momento que nós se vendemos, tá? Você se vende para conquistar um namorado, você se vende para conquistar alguém. Então, a venda, ela parte desde o momento que ela já é inconsciente. Quando a gente trata-se de venda, existe alguns níveis de bloqueios mentais, né? Porque, como a própria Vânia diz, todo mundo gosta de comprar, mas ninguém gosta de vender. Normalmente as pessoas têm raiva de vendedor. Por que isso acontece? Porque por muitas das vezes o vendedor ele não tenta procurar o que você precisa. O vendedor, por vezes, o vendedor em específico, aquele vendedor chato, ele quer te empurrar alguma coisa sem saber se aquilo é uma necessidade sua. Qual que é o princípio da venda, gente? Entender as dores do seu cliente. Calma. O meu cliente está com sede? Está com sede. Ele precisa de uma água? Sim, ele está com sede, ele pode precisar de uma água. Se eu fizer uma oferta para ele de uma água, sendo que ele está com sede e ele não tem ninguém ou nenhuma oportunidade para comprar, ele tende a comprar essa minha água. Não é à toa que vendedores de sinais fazem dinheiro. Por quê? Você está no carro, no semáforo, preso, você não vai sair do seu carro e andar 30, 50 metros para parar na loja, você não vai sair da sua rota. O que que você faz? Pô, amigo, me vê 2 águas aí, toma aqui o dinheiro, vai embora. Porque ele está ali batendo na dor cotidiana. Então, se você quiser vender algo que não é da dor do seu cliente, ele provavelmente vai te taxar como vendedor chato e vai te ignorar. Então, passo número 1, entender o que o seu cliente precisa e tratar aquela dor. Por que isso? Todas as empresas, qualquer tipo de empreendedorismo, ele resolve dores. É isso que empresas fazem. Resolvem dores. Então, resumo de venda é igual resolver problema. Se você não estiver resolvendo problema, você está vendendo o quê? Você está vendendo algo que o cliente não deseja. Aí você está sendo aquele cara chato, você está empurrando algo que a pessoa supostamente não precisa. Tá? Então, esse é o primeiro passo de forma consciente, para você começar a entender o princípio da venda. Passo número 2. Ninguém nasce sabendo de tudo, tá? Eu tenho certeza que a minha filha de 2 anos, nesse momento, se eu falar, vende para mim, ela não vai saber fazer isso. Então, qual que é a primeira fase depois que você passa do nível 1 de conscientização? 2, aprendizado. 3, treinamento. 4, aperfeiçoamento. E aí, quinta fase, que você se torna um expert. Então tá, você se conscientizou, você entendeu o princípio de vendas? Ok, entendi. Ponto 2, aprendizado. O que eu reconselho? Vamos aprender sobre comunicação, ponto muito importante. Como se comunicar, como saber conversar de forma clara, ter uma boa oratória. Tem um monte de vídeos no YouTube. Simples de pesquisa. Como melhorar minha oratória? YouTube. Vai aparecer milhares de vídeos. Ponto número 2. Como passos práticos de linguagem corporal. É importantíssimo entender isso. O corpo fala muito. O corpo fala muito. Tá? Então, passo número 2, aprender sobre linguagem corporal. Passo número 3, de forma um pouco mais específica, principalmente para a galera que trabalha aqui no computador, expressões faciais. Putz, eu já fechei venda por olhar para a cara do cliente e ele demonstrar, que nem a Carol acabou de rir. A feição mostra, eu não consigo ver o seu corpo, então eu consigo olhar para o seu rosto. E as expressões falam também.
Se a pessoa está mentindo, aí tem os termos técnicos lá, que ela faz isso, franze isso, ou quando ela não sabe o que está falando, ela começa a olhar para cima, olhar para o lado, ou ela começa a pensar assim. Então, o rosto, só aqui fala muito. Então, oratória, linguagem corporal, se tiver presencialmente. Depois, mais técnico, só para o rosto, é importantíssimo. E depois você tem que aprender sobre persuasão e gatilhos mentais. Se você aprender esses cinco temas, esses 5 pontos, tenho certeza que vocês todos vão se tornar ótimos vendedores. Claro, aprender o conceito técnico, teórico, como eu falei, na segunda fase de aprendizado, você tem que ir para o teste, você tem que treinar. Pode treinar com você, pode treinar com seus pais, seus familiares, amigos, e aí você começa expandindo. Rodrigo, não tenho ninguém para vender. Tem. Você participa de um grupo de network, que é o L3 Club. Não custa nada você chegar e falar assim, galera, eu quero treinar minhas vendas. Hoje gostaria de fazer um pitch de um meu produto. Quem aqui tem certa dor? Primeiro ponto, identificação. Aí vamos supor, né? A Kelly e o Citelli levantam a mão. Ah, eu tenho esse problema. Perfeito. Ok. Vou dar um grande exemplo, vai, que a Nívia entrou em contato conosco e ela vai dar uma aula para gente sobre espanhol. Então vamos lá. A gente tem aqui, vamos supor que daqui 30 dias é entre 10 membros que moram na Espanha e eles falam fluente em espanhol, porém nenhum de vocês consegue fechar negócio com ele porque vocês não falam a língua espanhola. Aí a Nilvia vai falar assim, gente, hoje eu quero treinar meu pitch de vendas, quero ver se eu tô boa. Quem aqui gostaria de aprender espanhol para começar a fechar parceria ou contratos com pessoas fluentes que moram na Espanha? Aí vamos supor, a Kelly, Carol e o Citelli levantam a mão. Perfeito, identificação. Depois disso, aí a Nilvia vai trazer um modelo dela de pitch para essas pessoas que já demonstraram interesse. Muito simples, fácil. Tá? Se a Nilva chegar e falar assim, gente, hoje quero falar para vocês a fórmula mágica para aprender a falar espanhol. Eu não quero aprender espanhol, por que que eu vou ouvir esse pitch? Tchau. É isso que acontece, tá? Então, primeiro ponto, identificação, como eu já refrisei. Aplicou essas táticas, essas técnicas, pratiquem. Vocês estão num grupo de network que é para isso. Então, não custa nada um dia ou outro me perguntar, ou mesmo lá no grupo, chama a galera, chama pessoas aleatórias. Oi, tudo bem? Você tem interesse em aprender sobre isso? Será que eu posso te explicar melhor? Se me permitiria eu te fazer um pitch, até para eu poder treinar e etc. Tenho certeza que as pessoas estariam dispostas a isso, tá? Vânia, te ajudou, Vânia? Tem alguém que gostaria de complementar sobre como vender melhor? É claro que no decorrer do tempo, novas coisas irão aparecer, mas eu falei de uma forma bem completa já e complexa ao mesmo tempo também, que se vocês dedicarem os seus 6 meses para estudar e aprender sobre isso, eu tenho certeza que serão ótimos vendedores. Nossa, muito esclarecedor. Muito obrigada. Esclareceu Perfeito. bastante. Legal. Que bom. E aí, quem mais tem problema com vendas também? Bom, eu costumo usar como a melhor pessoa para que a gente aprenda a vender é o Silvio Santos. O Grupo Silvio Santos, Hum, eles são pioneiros. Existem ótimas pessoas também que fazem boas vendas, mas eu acho que o Silvio, ele é tão natural na venda, e quem já teve a oportunidade de assistir o seriado dele, eu recomendo, porque nada legal. daquilo que ele fazia era natural, era ensaiado, era pensado antes, e ele faz de uma forma tão natural que você compra ele, não é nem o produto dele, você compra o Silvio. E eu tive a oportunidade de assistir e realmente eu já era fã dele, sempre fui fã dele, e quando assisti eu entendi exatamente como ele faz uma venda, como ele convence uma pessoa sem fazer uma venda. Ele tem essa habilidade muito grande. E complementando o que o Rodrigo falou, é o sorriso na voz, é a pergunta correta, é identificar o que a pessoa precisa, aí vai lá na dor de uma forma sutil e dá uma solução naquele momento, gratuito. Na hora que ele dá uma solução Exato. naquele momento gratuito para a pessoa, ela já comprou dele. Qualquer coisa que ele vier vender. Então, realmente, é o conhecer a pessoa, é fazer a pergunta correta, com sorriso, com vontade de verdade.
Às vezes as pessoas não têm essa vontade porque têm o medo da venda, mas o não sempre já existe. A gente sempre está em busca do sim. E são os nãos que nos ensina o sim correto. Então, mesmo que a gente treine não, 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 são esses não que vai nos ensinar. Por quê? Qual que é a pegada? Não vende esse por quê? E aí você vai lá escrever. Esse aqui não quis por causa disso, disso, disso. Esse falou não por causa disso, disso, disso. Quando você consegue identificar os nãos, você consegue já ter argumento e já falar antes do não vir. Já tem ali uma solução para uma. A pessoa está pensando em te falar um não e você já falou uma solução para ela. Você já falou que ali você já tem aquela solução. Então, evita um pouco mais também da gente ter um pouco não. Mas é bom treinar exatamente para saber quais são os nãos que a gente não está sabendo identificar antes dele vir. Então, o treino é muito, muito importante mesmo. Show de bola. Nívia, você tinha aberto o áudio, você ia falar alguma coisa? Eu abri, mas quando a Kelly começou a falar, eu resolvi anotar o que ela estava falando. Boa. Não, porque realmente, né, é importante, quando nós formos conversar com alguém, saber realmente das necessidades da pessoa, né? Com certeza. Porque se eu não souber realmente o que ela precisa, como que eu vou oferecer alguma coisa que ela não está precisando, né? Aí, simplesmente, com certeza, ela vai dizer não para mim. Ela não está precisando daquilo, como é que eu vou? Por isso que é importante, né? A gente observar, a gente ouvir o que as pessoas estão falando, porque é ouvindo o que elas estão falando é que nós vamos identificar o que elas estão realmente necessitando Exato. e oferecer a coisa certa para a pessoa. Exatamente. Você, ó, eu posso dizer o seguinte: vocês já ouviram falar sobre aquele filme do Lobo de Wall Street? Ele basicamente vende uma caneta. Qual que é o princípio da venda da caneta dele? Ele identifica o problema, ele identificou a dor. Eu costumo dizer que um bom vendedor vende qualquer coisa. Por quê? Porque ele é uma pessoa de identificação de problema. Se você for boa em identificar um problema e, de forma entre parênteses, imediata, criar uma solução para aquilo, você vende qualquer coisa. Qualquer coisa. Aí eu dou o grande truque para vocês aqui, ó. Para vocês que querem ser um bom vendedor e às vezes não tem um conhecimento, não tem a experiência ou não sabe fazer, não se limite em não vender. Aí eu explodo a cabeça de vocês, né? Vocês vão falar assim, pô, mas como que eu vou vender algo que eu não sei, que eu não tenho experiência, ou que, por exemplo, não... Enfim, calma aí. Murilo, estamos aqui numa reunião na Hot Seat, dentro do link do Zoom. É um... É como eu posso falar, uma reunião de perguntas e respostas. Tá sendo bem interessante. Se você quiser entrar para participar, vai ser legal ter você aqui. Perfeito, Murilo. Te esperamos então. Até já. Pode ir acompanhando por aqui, caso queira também. Só deixa o áudio no mudo, por favor. Obrigado. Bom, vamos lá. Então, continuando. Se você quer se tornar um bom vendedor, porém você não tem um produto, ou não tem experiência, ou não sabe como executar, não se limite em não vender. Aí vocês vão se questionar, mas como? Qual que é a fórmula bendita? A fórmula bendita se chama network. Não foi a primeira e nem a última vez que eu vendi algo e eu não fazia a mínima ideia de como fazer. E um grande exemplo que eu dou, e foi recente, foi uma empresa que me chegou e falou assim, Rodrigo, você sabe fazer e-mail marketing? Eu falei, óbvio que eu sei. Tá, sei fazer de olho fechado. Perfeito. Quanto tempo você demora para executar? Olha, eu falei para ele assim, me dá só 24 horas, eu vou olhar na minha agenda e eu vou confirmar com você. Mas o valor é X, se você quiser já fazer o pagamento, eu te retorno já te dizendo o período de entrega. Fiz a venda do e-mail marketing, entrei em contato com os networks que eu tenho, falei, amigo, você tem que me entregar isso rápido. Quanto tempo você demora? Foi 48 horas. Perfeito, tá aqui seu dinheiro. Ele pegou, me entregou, vendi para o cliente, ganhei na transição. Simples. Deixei de perder? Óbvio que não. Ganhei nisso.
todas as vezes que eu quero vender algo e eu não sei, se eu lembrar que eu tenho network para aquilo, eu vendo. Ou se eu achar que eu tenho capacidade para aprender em curto espaço de tempo e entregar na mínima qualidade que o cliente precisa, eu pego na mesma. Mas eu não deixo de ganhar daquilo que eu não sei. No pior das hipóteses, que nem aconteceu recentemente aqui com a Kelly não mexe com web design, mas ela conhece um cara muito bom. Ela me indicou. Só que ela vai ganhar uma porcentagem em cima dessa indicação, quando um contrato for realizado. Então, se você não conhece, não quer mexer com isso, tudo bem. Eu conheço um cara que pode te ajudar. Indico. Liga pro cara e fala, ó, amigo, te indiquei aí. Será que você não pode me dar uma bonificação com isso? Eu sei que você não estava esperando por isso, mas eu posso começar a te indicar mais vezes se essa parceria funcionar. Provavelmente o cara vai falar que sim. Quem vai dizer que não? Tá caindo cliente para você sem seu esforço, você não vai agradecer a pessoa que está te ajudando? É um pouco contraditório, né? Todo mundo irá. Aliás, é tipo não, é o gatilho da reciprocidade, né? Quando alguém te ajuda, você acaba ajudando de volta. Então, vendas é isso. Não deixam de vender por não saber. Você só vai perder venda se você não tiver network. Aí eu posso até complementar. Você só vai perder venda se você não tiver no L3 Club. Porque o L3 Club vai te dar esse network ilimitado. Cara, é só você colocar no grupo. Preciso de alguém para me ajudar a fazer isso. Vai pingar pelo menos uns 5 ou 10. De qualquer coisa que vocês pedirem lá. Só de tráfego pago numa outra reunião que nós entramos aqui, até o Leandro, por acaso, teve 3 ou 4 numa reunião só. Então, se precisar de demanda disso, tem um monte. Então, gente, vendas não é desculpa. Vendas é querer, é hábito, é lifestyle. Faz sentido isso para vocês ou não? Faz, com certeza. Eu queria complementar só duas informações aqui, uma da Kelly e uma da sua também. Legal. É, eu sempre faço, eu sempre treino, gente. Quando eu vou encontrar com o cliente, eu trabalho muito com identidade visual. E aí, quando eu tenho que apresentar a proposta para o cliente, gente, é um dia ensaiando, vendo o que eu vou falar, como eu vou falar. Parece que é a primeira venda da identidade visual, porque cada cliente é um cliente. E cada cliente tem uma dor diferente. Então, isso é muito interessante. E eu faço esse treino, eu vou lá e reviso o que eu não posso esquecer, o que eu tenho que falar, como eu tenho que falar, para convencer mesmo, porque muitas vezes é um trabalho que as pessoas ainda não entendem a importância, então acaba chegando pessoas que querem pagar pouco ou não querem investir assim, de uma maneira a receber algo de qualidade. E a segunda informação é isso. Eu trabalhei um tempo atrás com uma rede de talentos. Gente, é ótimo vender assim, porque simplesmente você só tem que captar o cliente. E aí o seu Legal. conhecimento, você sabe como que aquela pessoa trabalha, você só delega, você passa para frente aquilo que você não dá conta. É o que a gente já ouve, já deve ter ouvido muito, né? A gente não tem que ser o mais inteligente na mesa, né? A gente só tem que saber quem é o inteligente que a gente vai delegar a informação. Então, eu acho que é isso, é aprender todos os passos e começar a abrir a mente para as perspectivas, porque não tem que ser só você que vai entregar. Você pode ter várias pessoas entregando e você ser o rosto. É o que as empresas fazem, né? Você tem o líder e você tem os subordinados. Os subordinados fazem o trabalho, o líder vai lá e entrega. Óbvio que se der certo, o líder tá todo mundo junto. Se der errado, o líder também tá no fundo. Então, é isso. Você tem que saber quem está com você para você saber a qualidade que você vai fazer. Meu áudio estava mudo, perfeito. Isso mesmo, Carol, muito legal isso. Eu acho que a Carol falou aí um negócio importante, né? Que você treina bastante para falar com os clientes, eu acho isso muito importante. Mas uma coisa que eu aprendi tendo públicos de diferentes culturas passando por mim em relação a vendas, né? Porque eu já vendi para a galera que mora no Brasil e continuo vendendo. Já vendi para as pessoas que estão em Portugal e por acaso vou para lá mês que vem e vou para lá para vender. E já vendo para o pessoal que mora aqui na Inglaterra, e cada país existe um meio certo de vender. E eu aprendi uma coisa nessa diversidade de vendas. Vendas, dependendo de onde você está, você tem que adaptar linguagem e formato. Então, às vezes, você querer vender da mesma forma para todo mundo não vai funcionar. Não vai. Você tem que adaptar a linguagem, a forma que você fala,
e o formato que você explica sobre aquilo. Vou dar um pequeno exemplo. No Brasil, se a gente for falar de tráfego pago, é simples. Anúncios online, gestor de anúncios, uma grande massa já tem esse conhecimento. O povo já está um pouco a par disso, porque já está, entre parênteses, saturado. Não está saturado, mas dizem que está, né? Então, o nível de consciência sobre isso do brasileiro é um pouco maior. Em Portugal, amigo, se você falar gestor de tráfego ou tráfego pago, eles não fazem a mínima ideia do que é. Zero. Tão zero que eu dei uma palestra lá ensinando quais são as 12 profissões do marketing digital. Eu fui ensinar o que era um social media, o que era um design. Eles não tinham ideia disso. Então, gestão de tráfego em Portugal é horrível. Se você falar, oi, tudo bem? Sou gestor de tráfego, o cara vai falar, ué, o que estás aqui a fazer, pá? É desse jeitinho que eles falam. Então, o cara já vai errar. O que eu fiz? Cheguei lá, falei, tudo bem? Eu trabalho com marketing, trabalho pela internet e eu sou especialista em fazer a sua empresa aparecer no celular de todo mundo. Você, por acaso, já viu alguma vez algum anúncio no seu Facebook enquanto você estava mexendo no celular? Aí o cara, sim, já. Pronto, eu sou especialista em fazer esse tipo de postagem. Você se interessa nisso? Em conseguir adaptar a forma que eu falo e o formato que ele entende. Consequentemente, ele se mostrou interessado, eu tive a oportunidade de ofertar o serviço. Na Inglaterra já é um pouco ao contrário, aqui eles já entendem um pouco mais, nem todos, mas já dá para usar alguns termos um pouco mais técnicos, em inglês, como é óbvio. Então, isso é importantíssimo, você entender o nível de consciência do seu público também, tá? Sobre isso. Às vezes ele tem interesse em compra, só que ele não está preparado para comprar esse tipo de produto. E aí, se você for um bom vendedor, você vai ter uma coisa chamada LTV. Alguém sabe o que é isso? Esteira de produtos LTV? Agora eu peguei, hein? Kelly, você sabe, Kelly? Não acredito nisso, minha assistente virtual. Você não sabe o que é uma esteira de produtos LTV. É o funil, Rodrigo? Tá, próximo, sim, bem próximo, mas vamos, qual que é o termo técnico chamado LTV? Caraca, gente, tá, vocês não vão adivinhar de qualquer forma, porque é um termo em inglês. LTV em inglês se chama Lifetime Value. Em português, utilizado no marketing, se chama vida útil do seu cliente, tá? De certa forma é o quê? Vamos lá trazer um exemplo prático. Apple. Meu primeiro iPhone, que não está aqui, mas esse daqui é o meu segundo, foi esse, o iPhone 11. Então, ó, olha que legal. A minha primeira trajetória foi o iPhone 7. Eles me venderam em 2016. O que é o Lifetime Value? Retomando. É uma esteira de produtos, é a vida útil do seu cliente dentro da sua empresa. É quantas vezes o seu cliente vai comprar de você do período de vida dele interno na sua empresa. E se você for inteligente o suficiente, você vai criar diversos produtos complementares, como upsell, que é um produto mais caro, downsell, um produto mais barato, um cross-sell, que é um produto complementar de fato, para você vender tudo junto nessa sua esteira. Que isso, consequentemente, aumenta o seu LTV. O LTV, que no final impacta no seu ROI. ROI se chama Return of Investment, que é o retorno sobre investimento. Então vamos lá, olhando para a Apple. A Apple me vendeu o primeiro celular 7, o iPhone 7 em 2016. Em 2019, 18 eu comprei o 11. Então, ó, já gerei segundo lucro para a Apple. Em 2022 ou em 2020 eu comprei o 11. Tá aqui, deixa eu tirar a capinha para ficar mais fácil de reconhecer. Comprei o 11, 14 Pro Max, é o mais caro que tinha deles. Depois disso, eu comprei um relógio. Depois disso, vou falar que eu sou apaixonado da Apple, né? Mas depois disso, eu tenho um tablet. E depois disso, eu tenho um computador. Então, imagina, a Apple, ela gastou comigo para aquisição de cliente, vamos chutar assim, né, de forma aleatória, porque eu não sei os dados, 200 euros. Que eu comprei meu primeiro dispositivo em Portugal. Então, ele gastou 200 euros para me adquirir como cliente. Só que se a gente colocar na balança
o valor desses 6 produtos que eu já fiz para eles, o meu ROI e LTV, hoje, tá dizendo assim, ó, Rodrigo, premium. O Rodrigo é um cliente ótimo, porque ele já retornou um lucro. Por que que a Apple faz isso? Porque ela tem produtos complementares que te obriga a comprar dela. E o que que ela faz? Ela criou uma técnica tão exclusiva que todos esses meus dispositivos, eles são sincronizados sozinhos, sem eu fazer nada. Eu consigo desbloquear o meu computador se o meu relógio estiver no meu pulso, o meu relógio no meu pulso desbloqueia o meu celular, o meu relógio no meu pulso, ele também atende e desliga todas as reuniões, chamadas ou qualquer coisa. Eu recebo todas as notificações por aqui, pago por aqui. Então, a Apple conseguiu criar um sistema tão profundo que o cliente vai falar, não, eu quero comprar de novo da mesma marca porque eu tenho esse e esse benefício. Então, se você criar uma esteira de produtos contínua, você começa a ganhar mais com o mesmo cliente, que se torna bem mais vantajoso do que você querer captar novas pessoas para vender novas coisas, que você vai ter que conquistar a confiança dele de novo. E, consequentemente, você vai ter mais dor de cabeça. Então, se você criar uma esteira de produto para vender a mesma coisa para a mesma. Aliás, se tiver uma esteira de produtos para vender para a mesma pessoa diferentes coisas, consequentemente, você vai ter um resultado melhor. Faz sentido? Olhando para o digital, que nem a Carol falou ali de marketing. Carol, hoje eu, por exemplo, eu vendo. Eu nunca vendi, para ser sincero, só social media solto. Nunca consegui. O meu coração não deixa. Começa a tremer por dentro. Eu fico doido. Eu digo assim, não, moça, como que eu vou fazer social media para você? Quem que vai fazer o design? O social media não tem a obrigação de fazer design. Social media tem a obrigação de criar estratégias e transformar o seu público em compradores. Esse é um real social media, que faz análise de dados. Aí eu falo, então você tem que ter um design. Mas calma aí, se você não tiver um copywriting, quem é que vai criar para você os textos persuasivos para converter seu cliente, esse seu lead em cliente? Aí eu já fiz venda de 3 coisas. Aí eu vou falar depois assim, cara, mas como que você vai ter venda se ninguém sabe que você existe? Não vai brotar do chão o lead para comprar. Então você tem que ter uma pessoa para anunciar você tem que ter um gestor de tráfego. Mas tá bom, hoje a gente sabe que o Instagram vende, mas se você não tiver um site para você ter realmente um bom posicionamento, o que adianta você ter tudo isso? Aí eu sempre vendo sim. Aí, ao invés de o cara me pagar, sei lá, vamos chutar aqui embaixo, R$ 1.000, eu cobro 5.000 por um cliente. É mais fácil eu trabalhar com um cliente me pagando 5.000 e executando a mesma coisa, serviços relativamente semelhantes, ou eu pegar, sei lá, 5 clientes diferentes, fazendo 5 coisas diferentes para ganhar 1.000 de cada um. Por que isso? Porque eu criei essa esteira e criei a necessidade de todos os produtos. Rodrigo, você faz algum desses produtos? Nunca. Eu só pego, fecho o contrato a maioria das vezes e falo, toma aqui, esse é o time, e vocês delegam e vocês executam. Grande maior parte. E esse é o modelo de empresa mais lucrativo e é a forma mais fácil de você exponenciar a sua própria agência, assim dizer. Você tira Mas o aí peso. você não vai precisar de uma agência? Você se torna essa agência. Você que se torna a agência. Por exemplo, se eu for vender, vamos supor, vamos colocar, aqui não tem um exemplo, né? Mas se eu for vender para uma sorveteria esses serviços, ela vai falar: você é uma agência? Sim, eu sou uma empresa de marketing. Você que vai executar o serviço? Sim, mas não interessa para ela, porque eu sou freelancer, eu não sou CLT, ela não está me contratando por hora. E quando a gente assina um contrato, lá diz que o CLT ou um autônomo tem autonomia de exercer a atividade, ele ou qualquer um representando o nome dele. Então não importa se é você no final das contas ou não é, a pessoa só quer o resultado. Se entregando o resultado, tá ótimo. Faz sentido para vocês ou não? Rodrigo, mas aí no desenrolar do trabalho, as pessoas que estão executando que vão estar em contato com o cliente, né? Nunca, jamais. Aí seria lindo, né?
Imagina, Citelli, pensa comigo. Eu sou o cara, vendi, aí eu boto o freelancer em contato com o meu cliente para que ele possa ter intimidade e talvez tirar o trabalho de mim e eu vou ganhar sem fazer nada. Aí ia ser o paraíso. Não, não é assim que funciona. Então, a maneira que funciona é o quê? A gente ganha o dinheiro na parte da intermediação. E a intermediação inclui o fechamento com o cliente e a gestão do freelancer para a entrega dos serviços para você e você entrega ao cliente. Porque senão, imagina, sei lá, se eu falo cliente e o meu funcionário se conectem, o meu funcionário, o meu colaborador vai falar, por que que eu tenho que passar pelo Rodrigo? Eu vou direto com o cliente, ganho mais. Ganho sem ele tá ganhando. Então, nunca, isso não pode acontecer em hipótese alguma. Então, o cliente, o meu colaborador, o freelancer, ele nunca, não pela minha parte, vai ter acesso direto ao meu cliente. E normalmente, no contrato que a gente faz uma cláusula chamada NDA, que é uma cláusula de segurança, onde diz que a agência, no período de contrato comigo, ela não pode recorrer outras agências de marketing. Então, ela tem que continuar o contrato até terminar. Depois que ela terminou, ela pode fazer o que ela quiser. Procurar outra empresa ou etc. Porque aí me deixa supostamente seguro que se outra pessoa venha ofertar serviços para ela, ela termine o processo comigo. Porque isso vai tanto prejudicar ela se ela trocar no meio período, porque eu não vou ter terminado todo o processo de estratégia, ela não vai ter o resultado que ela quer e vai ficar pulando de galho em galho. Então, olha, se você fechou 3, 6 meses, você não pode olhar para mais ninguém. Só deixa eu concluir o que a gente criou. Senão, não tem como você comparar se teve resultado ou não. E aí eu dou também uma cláusula de garantia. Se a pessoa não atingiu o resultado e as culpas forem da minha parte, de não ter feito o que deveria, eu reembolso alguma parte do valor. Ou estendo o processo de execução. Forma mais segura para vocês. Também mostra ali a garantia do cliente, né? O cara fala, ah, tá bom, sim, então se eu não alcançar aquilo ou etc., pode se estender um prazo, ou ele vai me retornar uma parte da grana. Então eu não acabo perdendo tudo. O cliente começa a ficar mais seguro também. Principalmente se ele não te conhece. Ou se você também não tem portfólio. Normalmente, para quem não tem portfólio, eu faço no modelo que é bem desconhecido aí no Brasil. Pagamento quinzenal. Nossa, isso é uma maravilha. Cada 2 em 2 semanas dinheiro cai na conta. Isso é bonito demais. Então, como é que se funciona? Quer dar risada, né? É, pagamento quinzenal. Vamos lá. Gestores de tráfego, vamos. Social media, vai. Se chegou lá, ofertou seu serviço de social media ou qualquer tipo de serviço. A pessoa não te conhece. Você fala o seguinte: o meu plano vai ser R$ 1.000 por mês. Em vez de você me pagar R$ 1.000 direto ou 500 no início e 500 no final, a cada 15 dias você me paga uma parte desse valor. Então, no caso, se for R$ 1.000, daqui a 15 dias você me paga 500 e nos outros 15 dias os outros 500. No caso, isso funciona melhor para períodos um pouco mais longos, entendeu? E valores um pouco quebrados. E aí, a cada 15 em 15 dias, então, em 2 semanas, na data determinada, o cliente pega e te faz o pagamento, porque ele está vendo o resultado naquele período. Então, basicamente, você acaba se tornando mais obrigado em prestar e fazer resultado, porque você vai falar, cara, que eu tenho que fazer essa semana, senão ele não vai me pagar semana que vem. Aí você faz, e aí é bom para os dois lados, pô. Você se mantém ativo e o cliente está sempre te botando dinheiro no bolso. É a mesma coisa, mas está tendo um ciclo melhor. Depende também do seu modelo. Mas é uma ideia diferente que eu pouco vejo no Brasil executando. Talvez dá para você dividir por semana. Olha, toda sexta-feira então você me faz um pagamento para não ficar pesado para você, entendeu? Eu já gostei da ideia, vou implementar aqui. Legal. Aí também você pode aplicar do tipo que não pesa para o cliente no final, né? Às vezes de pagar um montante mais alto, facilita para ele. E se ele deixa de pagar no dia, você simplesmente para, fala, olha, pagamento pendente, eu tenho que aguardar até você me pagar para eu poder continuar. Ah, mas por que isso? Ah, porque ninguém trabalha de graça, né, meu amigo? Você está abrindo a sua loja ou o seu comércio aí à toa? Não. Então, do mesmo jeito que você está aí pelo dinheiro, eu também estou prestando serviço pelo dinheiro. Estamos aqui de forma profissional falando. Então, me faz o pagamento que você me deve, seu chulo, e eu continuo. Tô Ô, brincando. Rodrigo, Mas, tipo, diga-me.
Então, eu mencionei a agência porque geralmente a gente tem que tipo, formar uma equipe, né? E uma pessoa de confiança. Hoje em dia, para achar alguém de confiança, te entregar um trabalho, para que você me entregue daqui a 15 dias e chegar na hora, não está pronto. Por isso que eu estou falando que tem que amarrar, tem que fechar. Como é que a gente faz isso? Maravilha. Vânia, ótima pergunta. Isso é um pouco da pergunta oculta que poucas pessoas dizem, mas como você perguntou, eu irei responder. De fato, essa é uma grande dor do mercado atual. Não é só um, mas são milhares e diversos empresários que eu conheço e dizem a mesma coisa. Eu não encontro profissionais qualificados no mercado, porque de fato está em escasso. E aí o L3 Club surge para resolver essas duas dores. Primeira dor, o L3 Club resolve. Ele te capacita e te treina. Então, se você não se sente um profissional qualificado para isso, nessas nossas reuniões, você vai estar se qualificando. Ponto número 2 que o L3 Club resolve. Lá na nossa área de membros, Vânia, que você teve a oportunidade de ver, a gente vai ter os membros do clube. Então, você consegue ver todos os profissionais que lá estão e você consegue selecionar qual tem uma melhor performance. Então, você acaba tendo mais confiança e segurança na hora da contratação. Caso ao contrário, sem o L3 Club, eu posso te garantir que é um pouco mais difícil, porque você vai ter que ficar entrando em grupos, você vai ter que ficar entrando em LinkedIn, em diversas plataformas de freelancer para tentar encontrar alguém, e por vezes é bem complexo. Então, eu acredito que o nosso sistema hoje de entrega já facilita e ajuda nesses dois pontos que eu mencionei. Ok, obrigada. Porque é muito difícil você ter confiança de você fechou com o seu cliente, você deu a sua palavra, beleza, eu ainda não sei fazer. E quando chega, não, você tem 15 dias para me entregar, e minha avó morreu, não deu para fazer. Poxa, Claro. E aí, por isso que vem a importância do network, né? Volta a refrisar. Por quê? Se você conhece, vamos supor, eu não conhecia o web design, mas eu conhecia a Kelly, conheço a Kelly. A Kelly chegou e falou: Olha, eu conheço um cara, é bom, e ele faz por esse valor. Ok, manda para mim. Eu conversei com ele, de fato, demonstra-se ser um ótimo profissional. Não contratei o serviço deles ainda, mostrou para mim alguns exemplos, achei genial. Mas tudo isso aconteceu por conta do network. Então é importantíssimo, antes de você tomar essa decisão, Vânia, ou para quem deseja fazer isso, de fato ter alguns contatos antes, tá? Então, se não for pelo L3 Club, se for por algum outro grupo, começar a conhecer profissionais. No início, o que eu fiz, Vânia, ou para quem deseja iniciar nisso? Eu peguei, entrei em grupos de WhatsApp, né, em grupos de marketing, e comecei a colocar assim, ó, quem aqui é social media? Estou contratando. Aí, nossa, lotava, parecia um monte. Aí eu pegava e salvava contato. Social media, salvava contato de todo mundo, social media, social media, social media. Etiquetava no meu WhatsApp. Aí, daqui um tempo, quem é designer? Aí, lotava. Eu, ótimo, designer. Aí fui fazendo a mesma coisa num período de tempo. Hoje, sem brincadeira, se eu abrir aqui o meu WhatsApp, ó, eu tenho aqui, cadê a parte das etiquetas? Nem sei mais onde que veio esse negócio. Etiquetas, aqui, ó. Ó lá, várias cores, tá? Tudo etiquetado. Aí eu tenho experts, gestores, estrategistas, social media, copy, design, editor de vídeo, gestão de tráfego, web design e suporte auxiliar. Então, a galera que eu fui encontrando, eu fui etiquetando tudo. Isso é verdade, tá aqui, ó. Então, quando acontece uma demanda, Bingo! Ótimo, maravilha. Pego aqui na etiqueta, clico social media. Aí aparece a galera. Como eu já conheço a grande massa deles, fica fácil. Mas aí você vai conhecendo, você vai mandando mensagem, vai criando essa intimidade, pede para mostrar o portfólio e vai salvando. Aí você fala para ele: olha, meu interesse, meu intuito em contato contigo é que eu vou estar executando esse tipo de ação, de fechamento de contrato, e caso apareça alguma oportunidade, eu estarei entrando em contato com você. Tudo bem? Tudo bem. Maravilha. Acabou, simples. Agora, fazer, fechar com o cliente e depois correr para encontrar alguém, concordo que pode ser uma dor de cabeça que você pode gerar para ti. Pode dizer, Carol, nossa última pergunta para a gente poder concluir. É só para complementar, Tá mutado seu áudio. fazer.
É só para complementar a sua fala, eu faço muito isso. Às Legal. vezes eu faço no próprio LinkedIn. E aí, em vez de eu só anunciar, eu faço um formulário e coloco nesse formulário as informações que eu quero da pessoa. E aí, assim, eu Legal. monto a minha rede de talentos. Então, eu já sei, ali, igual você falou, o nível das pessoas, Legal. as entregas e se elas já tiveram fizeram esse tipo de serviço ou não. E aí você tem essa segurança da entrega. É legal, às vezes, pegar trabalhos pequenos ou fazer alguns testes para, Exato. né, não ficar no refém, igual a Vânia falou, né? Mas Gostei fica do você rede fica de mais talento. segura de oferecer o serviço tendo essa base na sua mão. Com certeza. E você se sente que dá para escalar mais dessa maneira, Carol? Eu tenho muitas pessoas, eu já consegui muitas pessoas através disso. Eu já trabalhei Legal. desse nível, eu já trabalhei com umas cinco, assim, que, nossa, fiquei muito feliz. Hoje eu não trabalho mais, mas eu tenho o contato delas, já fiz muito serviço com elas, e assim, é impressionante a qualidade que tem no mercado, e às vezes as pessoas buscam, mas você não sabe onde que busca, então é legal às vezes, ter os locais, né? Eu fui no LinkedIn, porque era para profissão mesmo, Claro. e, e teve um retorno muito grande, sabe? E às vezes quem não te conhece vai indicando para o outro, olha, fulano está fazendo, indica para o formulário. E a resposta do formulário, como é ali no Google mesmo, já fica ali na planilha, então eu fico com a planilha montada. Então, assim, para Maravilha. mim, eu achei mais prático, mas adorei a ideia também dos contatos aí no WhatsApp, porque fica fácil você achar na hora de contactar. Sim, com certeza. Legal. Gostei da ideia da Carol, tem que convidar ela para ensinar a gente a fazer isso, né? Tem que dar uma aula aqui para gente. Com Ai, certeza, gente, Carol. Mais do que convidada e bem-vinda a demonstrar o seu processo de captação de profissionais, né? E como você Talentos, escutava. Eu achei legal esse nome, Rede de Talentos. Eu vou gente, usar. talentos. Se você É. me permitir, eu posso usar aqui não, na nossa. não é meu, ó, não é meu, Ah, só para constar. que Não sei se bom. vocês conhecem, aqui em Minas tem uma empresa conhecida, chama Rock Content, e ela trabalhava justamente com esse tipo de serviço. Ela Legal, gerenciava milhões de empresas no Brasil todo, que e legal. ela tinha uma equipe de gestores somente. E aí as pessoas que executavam, os designers, copywriters, todos eram talentos. Eles ainda têm a plataforma, Que legal. apesar de que teve uma queda aí da pandemia, foi muita gente demitida, mas os talentos ainda têm essa rede lá. E aí eu só peguei ali o que eu sabia e adaptei para mim. Mas Bacana. acho que a gente nunca perde, né, gente? Acho que não a gente não apropria nada, a gente só aproveita. Lavoisier E, já A gente dizia. só e modela. compartilhar ainda é melhor ainda, que você vai ficar melhor, mais esperto. Então, Com vai compartilhar certeza. com a gente uma aula ensinando como fazer isso aqui para a galera. Ai, meu Perfeito. Deus, tá dando conta? Topa ou A não, gente está aqui Carol? para aprender. Com certeza. Se você topar, a Kelly vai entrar em contato contigo depois para vocês poderem organizar isso, tá bom? Perfeito. Fechado, Kelly. Obrigada. Maravilha. Turma, de forma resumida, o que vocês acharam da nossa reunião de hoje? Conseguiram aprender aí sobre vendas, então o tema principal foi esse, né? Vendas e como conseguir escalar ali as suas operações, né? Fazendo esse braço, mesmo você não tendo ele hoje. E tem alguma coisa final aí que eu possa esclarecer? Algum feedback, alguma coisa assim, de forma resumida? Se o Sim, Kelly. Citeli pode falar, depois eu quero fazer uma pergunta para a Vânia, tá? Não, eu só queria colaborar, talvez, Vânia, a gente fica travado, né, no momento da venda, sabe? Mas você percebe que aqui a gente fala muito em marketing digital, né? Não é aquela venda presencial, né? Que é presencial atrás de um balcão, essas coisas todas, né? Então, que é uma evolução muito grande da venda, né? Cresce muito rapidamente, né, Vânia? Isso que eu queria colaborar. Legal. Oh, deixa eu só falar uma coisa. Eu sou mega iniciante, mas o que que acontece? Eu vendo pequenas coisas também.
a maquininha Tom, eu tenho que sair e oferecer, porque eles estão limitando várias coisas, entendeu? Por isso é que é a minha pergunta. Eu também saio às ruas, nos comércios, para oferecer também, porque a Tom está limitando muito o marketing, está bloqueando várias pessoas. Eu saio à rua também, entendeu? Legal. Legal. Entendi. Vânia, eu tenho uma pergunta para você e um complemento, se você me permitir, claro. Primeiro Sim, complemento é que... Tá, obrigada. Primeiro complemento é que nas maquininhas Tom, agora você já sabe que você não pode chegar ofertando, você tem que chegar perguntando se ela já tem a maquininha, qual que é os problemas que ela tem na maquininha, e aí você vai, se a sua suprir essas necessidades, você vai ofertar o que é melhor. Mas primeiro você vai sondar o local onde você vai chegar. Não vai chegar, eu tenho uma maquininha que funciona... Blá, 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 blá. Não, já tenho a maquininha, obrigada. Vai Exato. sondar, se apresentar como uma profissional, consultora, nem vendedora, consultora, e aí essa pessoa te dá a oportunidade, você vai fazendo as perguntas certas. E a segunda pergunta, agora que eu descobri que você tem vários nichos, é saber, você sabe qual é a persona do seu cliente? Quem você deve procurar? Uhum. Vânia? Será que caiu a dela? Não sei. estou aqui. Você ouviu minha pergunta? Oi, não respondi? Ah, Não, tava acho que no estava mudo. mudo. Ah, então, desculpa, eu sei, sim, eu ouvi sua pergunta, eu estava falando igual uma doida sozinha. E sei a quem eu oferecer, e eu vou, ofereço e pergunto por quê, e tenho, né, estudo o produto e sei por que, tu está usando no Mercado Pago? Você sabe qual a diferença, entendeu o que eu estou passando? Entendi. Então, acho que a pegada é essa mesmo, estudar o seu cliente e saber o que que a sua maquininha oferece de diferente da Mercado Pago, por exemplo. Ou saber qual a dor, o que a Mercado Pago deixa a desejar, que a sua consegue suprir. Aí é onde você consegue fazer a troca. Bom, acho que a gente tem muitos temas aqui para criar, né, Rodrigo? Para que as pessoas estejam Com certeza. bem próximas e Com certeza. aprendendo. Cada vez que eu faço uma reunião, Com eu anoto um certeza. monte de coisa. Minha cabeça fica, que nem ele fala, explodindo, e a vontade de É, procurar profissionais para que esse negócio fique ainda mais divertido de se aprender, né? Não seja uma coisa, eu tenho que estar lá. Não, eu não posso perder de estar aqui, porque exato. eu sei que de alguma coisa eu vou aprender hoje com esse pessoal. Então, essa é, acho que é a consciência que a gente deve criar e estar presente realmente faz a diferença, pelo menos para mim, a cada uma que eu participo. Nossa, demais. Eu também aprendo muito em todas essas reuniões, quando eu posso participar, claro. E é mesmo essa ideia, Kelly. É sempre algo novo e não tem o que dizer. Quem aprende sempre está crescendo, sempre está à frente, né? Turma, muito obrigado por todos vocês, pela presença de todos vocês. Se vocês puderem dedicar um minutinho da vida de vocês para colocar lá um feedback no nosso grupo, eu iria agradecer imenso. Vou aproveitar e tirar aqui uma fotinha, todo mundo fazer um X agora em 3, 2, 1. Aê! Vou colocar lá a foto depois no grupo. Se vocês puderem dar um feedback da nossa Hot Seat de hoje, iria agradecer bastante. Vai estar tá gravada, vai ficar disponível na área de membros para quem é membro. Para você que se quiser se tornar um membro, no caso da Nilvia, da Vânia e da Carol, só entrar em contato conosco que a gente explica melhor sobre o projeto, nossos planos e etc. E esperamos ver você do outro lado. Vânia, você tinha alguma coisa para falar para o final? O Rodrigo, Gratidão. Só para agradecer mesmo. Eu tá falando aqui,
É muito prazeroso ouvir vocês, cada dica maravilhosa. Muito obrigada. Eu que agradeço, Vânia, muito obrigado. Sim, sim, Nilvia, diga. Rodrigo, a Carol, não, a Kelly, né? Estava Sim, falando qual a persona do seu cliente, no caso, né? Ela legal. perguntou assim, quem eu devo, no caso, procurar? Vender, sim, Então, eu preciso saber para quem oferecer o meu curso de espanhol, no caso, né? Eu preciso, óbvio, óbvio. O que que porque é persona? O que que é aqui uma foi... persona? Ah, Persona significa descrição de alguém, de um público, de uma pessoa. Vai. Persona significa descrição de uma pessoa. Pronto. Melhor. E aí, nessa persona, você vai descrever quais são as características que ela tem, certo. e hábitos, dores, tudo sobre Necessidades, tudo. tudo, exato. É tipo, é basicamente, vamos lá, vai, eu vou dar um pequeno exemplo. O que que você poderia escrever para sua persona? Você poderia colocar assim, olha, o meu público essa pessoa vai ter, isso é público-alvo, mas mistura público-alvo com persona, mas enfim. Você vai falar, ele tem entre 30 a 40 anos, esse é o público que eu quero trabalhar. Essa pessoa é homem, né, ou é mulher. Essa pessoa tem o objetivo de aprender espanhol para esse fim. Atualmente ela tem essa dificuldade. Ela vive essa realidade. Ela ganha e esse dinheiro. Você começa a descrever qual é qual é o público que você quer atingir. Se você tiver dificuldade com isso, você pode entrar em contato com a gente lá no grupo que a gente acaba te ajudando. Ou uma atividade fácil, duas são atividades fáceis. Uma é o Google, né? Como é óbvio. Mas a segunda é talvez pegando alguém que já comprou de você e você fazer algumas perguntinhas para você entender quem é que comprou de você. E começar a entender o porquê que ele comprou de você. Aí você vai falar, ah, entendi. Então essas E se pessoas. você não for para ninguém ainda? Hã? E se você não for para ninguém ainda, por exemplo? Aí, se você não vendeu para ninguém ainda, aí você vai ter que construir quem que você quer vender. Por exemplo, o L3 Club. O L3 Club vende para quem? Ó, atenção. L3 Club vende para empreendedores, empresários ou profissionais liberais. Então, é restrito para isso. Se você não for isso, você não pode participar do nosso projeto, a gente não aceita. O L3 Club, ele tem uma idade média aí, alvo, de 20 a 40 anos, tá? É a idade média que a gente quer colocar. Ah, tem uma exceção ou outra? Tem, mas é o nosso foco, tá? O nosso outro foco o nosso público, né? Ele é médio e pequeno empreendedor. O nosso foco não é grandes empresários nesse momento. Então a gente começa a delinear vários pontos, aí fica fácil. Quando eu chego e chamo assim, oi, Carol, tudo bem? Quantos anos você tem, Carol? Só para a gente ter uma noção aqui de forma rápida. Desculpa, se puder compartilhar, claro. 45. 45. Então, a Carol é um ponto entre parênteses em Passei, exceção. passei. Mas, Carol, você hoje se considera uma pequena ou média empreendedora, né? Um pequeno ou médio empresário? No caso, Então, tô no liberal ainda. tá no liberal, perfeito. Então já se aplica no nosso caso. Ela foge da idade, mas aplica no outro, entendeu? Então, você vai fazendo vários pontinhos. É A gente tem complexo que aumentar falar. essa idade aí, a gente está com carinha de 20, mas a gente tem É, mais de 40. Aumenta um pouquinho. então, Exato! tô lascado. Tô Vamos brincando. até os 50, 56. Ah, tem gente de 60 com cara de 20, gente. Então, bora aumentar um pouquinho aí, pelo menos para as mulheres. Perfeito. A gente vai fazer isso. Mas, ops, aqui ficou bem mal, sim, a luz ligada. Nilvia, a gente tem algumas pessoas que a gente conhece, né, Kelly, que pode dar essa aula. Aí vai ser um aulão bem legal, explicando tudo sobre persona, público-alvo, e Só tudo para isso. complementar rapidinho, para ela entender, Rô, se me permite, claro, quando a Preciso gente ir. tem essa consciência da pessoa com quem a gente vai falar, a praticidade de responder o questionamento dessa pessoa Muito fácil. fica melhor. Porque, por exemplo, se eu chego num estádio de futebol e perguntar quem aqui quer aprender inglês,
Não vai dar para saber quem quer e quem não quer, porque cada um ali tem um pensamento. Mas se eu me direcionar para as pessoas, olha, eu só quero falar com pessoas de 20 a 40 anos, que sejam mulheres, por exemplo, que queiram aprender inglês para vender no digital para pessoas de outros países, ou que queiram aprender o inglês, não, desculpa, o espanhol, porque vai fazer uma viagem, ou porque tem um sonho de aprender uma língua diferente. Quando eu falo com essa pessoa, a pergunta que eu vou fazer para ela, por exemplo, eu que quero trabalhar no digital e vender para as pessoas que moram fora do país. Eu preciso, nem quero, eu preciso saber outras línguas. Então, quando você vai falar para a Kelly, por que que você quer aprender, para quê, você já tem a resposta quando ela fala assim, por exemplo, eu não tenho tempo para fazer isso. Como você pode me ajudar para eu aprender? Fala, que exercício você pode me dar prático? Então, você já, quando você tem direção da pessoa com quem você falar, quando você cria uma persona, um personagem, você consegue identificar exatamente o que você precisa daquela pessoa para fazer a sua venda, para fazer a sua conversa com ela, para tornar uma conversa você com o seu personagem. Então, você já imagina a pessoa que você quer falar, e é bom, porque se não tiver nada a ver com o que você quer, não, eu não quero vender para um menino de 13 anos que está jogando videogame todo dia, uma menina de 13 anos que está vivendo a puberdade. Então, se ela vir perguntar para você, ela não é um público para você, e você consegue dispensar para dar aula para realmente quem tem necessidade de aprender, porque você já tem o público-alvo que você quer ensinar. Aí esse público vem até você, porque você já fala com eles. Você, com certeza você já viu algum tipo de anúncio que a pessoa, você, caramba, eu preciso disso. A pessoa falou com você sem você sem te conhecer, mas ele sabe da sua persona, a sua idade, o que você gosta, o que você precisa. Por isso que é bom a gente ter essas perguntas respondidas para nós mesmos, para saber para quem a gente vai direcionar o nosso público. Complementou? Sim, Carol, Kelly, Kelly. no caso, eu moro na fronteira aqui em Foz do Iguaçu, e aqui vem muitas pessoas, aqui em Foz do Iguaçu tem muitas pessoas que vêm da Venezuela, vêm de Cuba, vêm de outros países aqui para Foz do Iguaçu e não sabem falar português. E daí eles estão trabalhando nos hotéis, estão trabalhando nos supermercados, e são caixas, por exemplo, no mercado, são caixa nas lojas, na cidade, e eles não sabem falar fluentemente ainda o português. Então, no caso, seria também bom eu focar nessas pessoas que estão aqui no Brasil, que não falam português, para eu ensiná-los a falar português. Turma, vocês estão em boas mãos com a Kelly. Kelly, acho que você consegue encerrar a reunião. Eu vejo vocês na nossa próxima reunião. Vou tornar você como anfitriã aqui. Turma, obrigado. Tchau, tchau. Vejo vocês em breve. Depois coloco o feedback lá. Fui. Ok, até. Nil, deixa eu te responder. Tá me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Tá falhando? Acho que travou da Nil. Estou ouvindo bem. Tá. Esse já seria um outro público e um outro nicho. Porque, por exemplo, você entrou aqui com a gente para ensinar para a gente falar o espanhol. Você vê uma oportunidade de ensinar o português para as pessoas que querem, que precisam, nem querem, elas precisam. Então, você já tem um personagem. Pessoas que vêm de fora do país e precisam aprender o português. Provavelmente tem uma faixa etária de idade, homens e mulheres. Fechou. Você já tem uma pessoa. Quando você for se apresentar para essa pessoa, você já vai saber da necessidade dela. Então, você não vai chegar e perguntando, eu sou professora de português, quero te ensinar. Você vai chegar e vai falar com ela assim, você tem dificuldade de aprender falar o português e se comunicar? Sim. Se você tivesse a oportunidade de aprender online para não atrapalhar o seu serviço, não atrapalhar os seus horários, existe a oportunidade? Se ela tem internet, ela vai falar que sim. Se ela falar que não tem, você teria um lugar presencial para ensinar essas pessoas. Aí a gente tem que descobrir o nível financeiro dela para que você possa cobrar um valor possível para ela, que não te gere tanto custo também para que você não dê aulas de graça, você também tenha uma resposta, um retorno daquilo que você faz. Então, aí a gente já tem um personagem, uma persona, a pessoa para quem que você vai vender. E quando você for conversar, eu nem gosto de falar ofertar, porque se a gente vai com essa palavra oferta, a gente já quer vender. Então, quando você vai conhecer essa pessoa para ver se ela vai comprar o seu produto, aí você vai fazer a pergunta certa para ela.
Aí tem que descobrir, essas pessoas preferem online ou preferem presencial? Eu tenho um local para fazer presencial? Qual é o melhor horário para elas? Onde eu posso colocar? Qual vai ser o meu custo? Quanto eu vou poder cobrar? Entendeu? Até trazer essas pessoas, vamos supor, você quer dar aula de português para esses tipos de pessoas aqui na nossa online, por exemplo, usar nossa plataforma? Será possível também. Tem que ver só o horário para a gente começar a distribuir isso e também divulgar para as pessoas e você divulgar, trazer as pessoas também para dentro desse network das pessoas. Então, aí ficou mais fácil da gente identificar esse seu personagem. A mesma coisa é você mudar isso para o pessoal que fala o português e quer falar o espanhol. E aí você também vai saber não ofertar, mas sim conhecer o seu cliente para poder fazer negócios com ele. Por isso que falo que vendedor é chato, porque eu não gosto também de falar, vendedor. Não, eu não sou vendedor. Eu sou um consultor, eu sou a pessoa que conhece o meu cliente para saber se eu posso ofertar um negócio para ele. Sim, entendi. Tranquilo? Gente, amanhã a gente vai ter uma introdução aqui do espanhol com a Nilva. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, dela estar aqui com a gente. Convide pessoas que vocês para estarem aqui com a gente para a aula ficar bem produtiva, bem gostosa, bem emocionante também. E aí a gente saber também como que é o método de ensino dela. E a gente tiver a oportunidade, aí eu já estou querendo combinar com ela também, mais um módulos aí para a gente aprender pelo menos o básico aqui. Está toda semana, ela vai estar disponível para nós, toda semana, para ensinar um pouquinho do espanhol para a gente também. E se dependendo como for, Nilva, se você quiser me chamar no privado para a gente conversar sobre as outras coisas também, estarei disponível para vocês também, tá bom? Certo. Tranquilo? Carol, muito obrigada Certo. também. Gostei muito da sua participação. Venha mais vezes, adoro conversar com pessoas que têm conhecimento gostosos, assim. Tá bom. Tranquilo. Amanhã eu anuncio para vocês sobre a aula da Nilva e convide pessoas para estarem com a gente também, certo, Vani? Tá travado, Citeli, Vânia. obrigado. Gente, mais alguma coisa? Sim, Obrigado, meu Cristina. bem, muito obrigada. Gratidão por estar junto com vocês e aprender cada dia mais e mais. Amo aprender, sabia? Rapidinho, eu aprendi um negócio no tráfego, e soube explicar isso, me deu uma... Assim, eu fiquei, a métrica... Eu mesmo fiquei encantada comigo mesmo por aprender e saber passar para outra pessoa. Você está entendendo? A comunicação faz isso, né, gente? A comunicação, a troca de conhecimento. Por isso que eu acho que o network ele é tão importante na nossa vida. Porque mesmo que a gente, às vezes, não ganhe financeiramente neste momento, a gente ganha conhecimento. E quando a gente vai passar para ganhar o financeiro, a gente você já está certo do que fez. Já tem ciência do que é capaz de fazer e não tem o medo de vender o seu produto. O network serve para isso. E quem entra aqui, entra com essa consciência de não só querer ganhar, é que nem o Rodrigo fala, eu não quero só estar ali para vender o meu produto, eu quero também contribuir. E aí fica muito mais fácil da gente vender para um outro, quando a gente já sabe que aqui dentro a gente tem essa confiança de expor o nosso conhecimento e as pessoas pegarem, aprenderem e ensinarem também, porque uma coisa é certa, a gente só aprende quando a gente sabe ensinar. Bueno, entonces. Hasta mañana para la primera clase de español para ustedes. Con mucho gusto voy a enseñar a ustedes a hablar en español. Olha que lindo, quero aprender. Gracias. Con Gracias. Gracias. mucho gusto en conocerlos, que yo no conocía a ustedes, entonces me gustó mucho estar aquí hoy para hablar con ustedes y aprender todas estas cosas que ustedes me enseñaron hoy. Gracias. Hasta entonces. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, Obrigadão. pessoal. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Até.